você fez inventário de carbono, não fez? Fiz, inclusive do INPE. Que legal! Esse inventário de carbono. Então, o inventário de carbono é você contabilizar, né, o quanto de emissões e absorção e remoções o que você está avaliando tem, né? Então a gente faz para o Brasil. Essa era uma das minhas perguntas. Eu estudei um pouquinho porque a gente está produzindo um vídeo aí sobre esse tema, só que eu não consegui entender duas coisas. Primeiro, a gente fala em aumento de temperatura média global. Como que é feita uma medida dessa? Segundo, e acho que o principal aqui, que eu vi alguns gráficos que deixam claro o aumento da concentração de dióxido de carbono na atmosfera, mostrando até alguns ciclos que ocorrem à medida que estão crescendo, que são questões sazonais e tal, verão e inverno lá no hemisfério norte. Eu vi lá no site do NOAA, isso, eu achei bem legal. Só que eu não consegui entender como que é feita essa medida de concentração de carbono na atmosfera. Você é a pessoa para responder. Mais ou menos. Não, assim, essa medida, inclusive essa curva de aumento de concentração de CO2 na atmosfera, que é uma curva emblemática dentro da ciência das mudanças climáticas, né? Não a ciência do clima em cima das mudanças climáticas, porque ela reflete exatamente o que você falou, inverno, verão no hemisfério norte, porque é onde você tem mais terra do que água, né? Terra e oceano, né? E aí, quando você tem mais absorção de carbono, né? Você tem mais fotossíntese, então você tem o verão. Quando tem o inverno, você tem menos fotossíntese, as plantas tudo congelada, daí você tem então você tem esse ciclo, né? Então começou com medidas pontuais, né? Essa medida histórica e muito que é um elemento base nessa ciência de mudança do clima, começou no Havaí, numa ilha do Havaí. Então lá né, mal na lua, né? Então quer dizer, as pessoas na década de 50 vêm monitorando isso e falaram, bom, alguma coisa está acontecendo que a concentração de CO2 está aumentando naquela região lá, em cima do... Bom, a partir disso, né, e a partir da constatação de que alguma coisa estava acontecendo, a quantidade de estudos, né, e de coleta de ar. Então, você tem coleta na atmosfera em vários níveis, coleta em superfície. Então, no planeta você tem uma rede de coletas de gases na atmosfera, inclusive aqui no Brasil também, né? Muito, muito grande, né? E isso aí vai dando um histórico. Então, a partir do momento que você tem um histórico, né, você começa a ter uma ideia como é que é o comportamento dessa consciência. Então, são coletas, né? Então, são medidas feitas com... ainda com coleta de frascos, né? ou enfim, quando é em torre, com absorção, enfim, tem uma série de elementos aí, né? O que a gente está avançando muito, inclusive com sensores em satélite, né? É para você ter uma ideia da concentração de CO2 vamos dizer, nesses nossos 10 quilômetros, na atmosfera. Então, espectroscopia mesmo nesses satélites? Eu acho que sim. A gente tem também, mas agora tem uma tecnologia nova que até deve ir num dos satélites brasileiros nas próximas missões, que é tipo um GNSS que ele consegue medir as camadas e aí a composição, de uma certa forma, com a refletância do sinal. É uma coisa, eu não sei explicar agora, mas é uma coisa bem interessante. Vocês vão fazer muita diária, gente. Deus. E é muito novo isso. Então, assim, ainda hoje o que se mede, inclusive metano, né? Se mede metano por satélite, mas ele é muito pontual. Você mede áreas de grande emissão, né? Tá. O que não quer dizer concentração na atmosfera. É que nem um pouco o exemplo que você deu, Cláudio, que é legal, da moto, né? Então, você vai aí na Dutra, você tem um calorzão danado. Não quer dizer que é a temperatura do planeta. Não. Isso é uma coisa pontual. Então, assim, como é que isso aí se transforma no 1.5 no planeta todo, né? Que é o grande desafio, né? Então, assim, a partir da modelagem e hoje tem muita medida também, inclusive por satélite. Sim. Medida de temperatura na atmosfera, né? E oceano, que a gente não falou nada sobre isso ainda, mas absolutamente central nessa regulagem, né? Então hoje você tem muito mais medidas, né? Mas muito disso derivou de modelagem.
né? Então, assim, a gente tem modelo, né? Então você fala, bom, você é como da fotossíntese que a gente falou, né? Tem CO2 mais água e vira carboidrato. Isso é um modelinho, né? Sim. Então, assim, os modelos atmosféricos são super complexos, né? Mas que eles dão um indicativo desses processos, da dinâmica e tudo mais. E de alguma forma expressam o que o clima atual com base no histórico. Tem vários modelos, tem centenas na verdade. Agora, tem uma coisa importante do modelo que é a projeção. Que, assim, você não consegue projetar medida, né? Então, você tem que ter muita medida para calibrar os modelos. Então, são essas coletas todas que são feitas, né? Então, você vai calibrando os modelos cada vez mais para entender como é que os fluxos estão definindo aquilo. Você fala, pô, eu vou queimar quanto... Você não sabe quanto que está queimando de petróleo todo dia. Sim, não tem como, né? Mas você sabe quanto que tá, qual que é o comércio de petróleo. Sim. Então, você tem uma ideia quantos milhões de barris estão indo para cá, para lá, para lá. Então, isso aí define uma dinâmica nesse contexto. Então, você não sabe, assim, pô, o carro... A gente hoje está com 30% de etanol no carro. Quanto que isso aí emite de CO2 antrópico, de combustível fóssil ou não? Sim. Então, isso tudo você tem uma série vamos dizer, de elementos que contribui para entender por que o CO2 na atmosfera está aumentando. Que está aumentando, por conta das medidas. Isso que você está falando é maravilhoso. Nossa, que papo sensacional. Então, por exemplo, isso tudo que você está colocando, eles entram como ingredientes desses modelos. E aí você tocou num ponto que isso é muito legal, que é para o pessoal entender, que são essa questão das projeções. Como é que o pessoal sabe que daqui quantos anos são projeções de modelos, que são alimentados com dados reais, né? São modelos que têm vários parâmetros, né? Extremamente complexos. Isso é sensacional e é legal as pessoas entenderem a respeito disso aí.